Talvez você aprendeu que você só deve ser sal dentro de 4 paredes, de uma igreja, por exemplo, de uma reunião. Esse é o evangelho centrípeto, limitado, fechadinho, de pouca eficácia. Com o tempo, a tendência é acabar. O evangelho de Cristo é de dentro para fora. É centrífugo, é para alcançar o mundo inteiro. Você não é sal só para meia dúzia de pessoas. Você é sal para a tua família, para a tua comunidade e para o mundo inteiro. Olá, bem-vindo de volta ao canal Já Pra Bíblia, e hoje a gente vai continuar estudando Mateus capítulo 5, o primeiro grande culto público onde teve a presença de Jesus ali, real, aquele culto maravilhoso, aquele culto cristocêntrico, onde Jesus era o centro de todas as coisas, e foi naquele monte onde ele revelou grande parte de sua sã doutrina. No capítulo 5, no versículo 13, o Senhor Jesus ele vai dizer para os discípulos, para aquela multidão que estava ao seu redor, a seguinte palavra, versículo 13: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ainda na mesma linha de raciocínio, eu vou aproveitar o que Marcos escreveu no capítulo 9, versículo 50, que diz assim: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Igualmente, Lucas, no capítulo 14, no versículo 34, ele diz o seguinte: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Veja, essa palavra que Jesus estava pregando ali no Monte das Oliveiras, ela estava direcionada aos discípulos, estava direcionada à multidão, a todos aqueles que queriam ouvir as notícias do reino do céu. Porque o que Jesus se ocupava em fazer era trazer informações do céu, do seu reino. Jesus não veio para cá para pregar uma forma de governo melhor para esse mundo, uma filosofia melhor para essa vida. Não, muito mais do que pensar num bem-estar para essa vida, Jesus veio trazer as boas novas do céu. Em resumo, o nome disso é Evangelho, as boas notícias do reino de Deus. Então, ele começa, depois que ele vai falar sobre o que é ser feliz na visão dele, na ótica dele, ele começa a dizer que nós temos que ter algumas características. Veja, na relação de identidade para com Deus, nós somos filhos de Deus, entendeu? Aquele que passa pelo processo da conversão, arrepende-se dos seus pecados, nasce de novo como uma nova criatura, recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele vira filho de Deus. Ele recebe poder de Deus, porque isso está escrito na palavra. Deixa de ser escravo do pecado, deixa de ser apenas filho de Adão e passa a ser um filho de Deus, porque recebeu o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Mas veja, os filhos de Deus, eles precisam ter características especiais para viver nessa terra, para cumprir propósitos de Deus. Por exemplo, Jesus disse aqui no versículo 13, vocês são sal para a humanidade. Todo mundo sabe que sal serve para dar sabor, serve para conservar, para preservar, né? Mas se o sal perder sua propriedade, não serve para mais nada. Jesus diz, olha, não serve para mais nada. Não tem nem como restaurar o seu sabor. Ele fica sem gosto, ele fica insípido. Não tem mais sabor, é como se fosse terra. E olha que terra, até terra tem sabor. Se você botar na boca, você sente sabor de terra. Sal, você não vai sentir sabor de nada. Se você pegar um punhado de sal que se tornou sem sabor e jogar sal em cima desse sal que ficou insípido, esse sal insípido não vai voltar a ser sal novamente. Acabou, deixou de ser sal
perdeu sua característica, já era. Serve para quê? Para nada. Para jogar no chão, jogar fora. E vai acabar sendo pisado pelos outros. Foi isso que Jesus nos comparou. Então nós, sabendo que somos sal para este mundo, significa que nós temos uma maneira de falar, uma maneira de viver que deve trazer preservação, que deve trazer conservação para o próximo. Ter uma palavra de paz, ter uma palavra de ânimo, ter uma palavra de amor, ter uma palavra de misericórdia. É isso mesmo. O apóstolo Paulo, inclusive, confirma isso que eu estou falando. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você entendeu? A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela própria interpreta a ela mesma. Você está entendendo? Viu o que é revelação na palavra? A Bíblia revela a Bíblia. Mas para isso você tem que ler Bíblia, tem que estudar a Bíblia e tem que compreender isso. Esse é um princípio maravilhoso. A Bíblia ensina a Bíblia. Muito bem. Então, conforme Paulo, nós temos que ter uma palavra agradável. Quando? De vez em quando? Não, sempre. Mesmo na enfermidade, mesmo na escassez, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das guerras, mesmo diante do medo, mesmo diante das crises, nós precisamos ser sal. Não podemos perder as nossas características, porque foi Jesus que nos disse isso. É Jesus que nos dá essa característica. Não vem de nós termos uma palavra de vida, de alegria, de paz, de salvação, de ânimo, de fé, de motivação. Não vem de nós. Isso é dom de Deus. E Ele nos dá essa graça. Agora, se a gente perde isso, nós não temos como recuperá-la. Nós precisamos pedir a Deus que nos transforme novamente, que nos purifique, que perdoe os nossos pecados. É um processo de oração com Deus para, Senhor, me ajuda, porque eu parei de ser sal, parei de ser uma bênção para outras pessoas. Eu só penso em mim, eu não consigo mais pensar no próximo. Eu não consigo transmitir uma boa palavra para o semelhante. Eu preciso de Ti. É uma questão de relação, de oração com Deus. O sal, como disse Paulo, é uma resposta para o próximo. Qual é o tipo de resposta que você tem dado para o próximo? Quem é o próximo? Só aquele que está com você ali entre quatro paredes? Desculpa, você entendeu o evangelho errado. Te explicaram errado, melhor dizendo. Sabe quem é o teu próximo? O teu próximo é todo aquele que precisa de você. É para este que você tem que ter uma palavra de Deus para a vida dele. Uma palavra de graça, de ânimo, de alegria, de fé. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, a Bíblia e a história nos mostram que mesmo servos de Deus passando por depressão, ansiedade, problemas de todos os tipos, eles pediam forças a Deus para cumprirem o seu ministério, o seu serviço, a sua vocação, o seu chamado, como filhos de Deus, para refletirem Cristo ao mundo, mesmo vivendo em situações adversas. Porque presta atenção, o mundo não vai parar para tudo ficar bonitinho e bonzinho na nossa vida para a gente dizer, agora sim, agora eu estou bem, estou rico, estou com dinheiro no bolso, agora eu tenho paz para poder pregar a palavra de Deus. É isso que o Evangelho nos ensina? Não. Paulo, por exemplo, mais uma vez falando, ele diz o seguinte, sei estar abatido, sei estar aflito, sei ter fartura, sei passar necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo, como muitos falastrões por aí, usam de forma errada, fora de contexto, eu posso tudo naquele que me fortalece, e não sabe nem o que está dizendo. Paulo estava preso, Paulo estava numa luta terrível, sofrendo com muita escassez e disse essas palavras. Está acontecendo tudo isso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que me fortalece, por isso que eu posso viver, posso continuar acreditando, posso continuar sorrindo, posso continuar tendo esperança, posso continuar tendo alegria, posso continuar tendo a minha fé, mesmo que as coisas não contribuam para o meu bem-estar, porque Ele me fortalece. E é por isso que eu posso
todas as coisas. E eu insisto em dizer, qual tem sido a nossa resposta como sal para a humanidade, para o nosso próximo? Uma resposta áspera, uma resposta julgadora, uma resposta condenatória, uma resposta maligna ou uma resposta de graça, uma resposta equilibrada, com domínio próprio, uma resposta com amor, com compaixão, com perdão, uma resposta como Jesus Cristo daria? O que Jesus diz no versículo 13 é muito triste. Um sal que não serve para mais nada, um sal que tem que ser jogado fora, um sal que só serve para ser pisado pelas pessoas que passam. Eu não quero ser assim. Nós não queremos ser assim. Nós não podemos perder a nossa característica de sal. Veja, nós estamos num mundo que espiritualmente ele está apodrecido. Ele está se corrompendo no sentido de se apodrecer cada dia mais. As pessoas, elas estão sendo levadas a uma corrupção moral e espiritual que nunca se viu em nenhuma outra geração. E é exatamente nesse momento que Deus chama os seus filhos que têm essa característica de temperar, de trazer gosto, de conservar, para que tenha contato com as pessoas que estão nesse estado espiritual. E quando você fala daquilo que vem de Deus, Deus, ele preserva as pessoas que te ouvem. Deus, ele conserva as pessoas que te ouvem. Deus faz você levar esperança ao aflito, esperança ao abatido, esperança aos enlutados. A alegria vem mesmo que haja situações de terror, de pavor, de assombro. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Jesus nos deu essa característica. Igreja, nós temos que escolher. Ou nós vamos ser pisados pelo mundo, ou nós vamos ter uma palavra para o próximo que necessita tanto de ouvir algo sobre Deus. Ou você escolhe ser apenas insípido, um cristão insípido. Mas cuidado, você pode ser pisado pelo mundo, você pode ganhar o rótulo de que não serve para nada e, infelizmente, ninguém vai poder contar com uma palavra de amor, de graça, de paz, porque você vive só dentro de uma bolha. Talvez você aprendeu que você só deve ser sal dentro de 4 paredes, de uma igreja, por exemplo, de uma reunião. Esse é o evangelho centrípeto, limitado, fechadinho, de pouca eficácia. Com o tempo, a tendência é acabar. O evangelho de Cristo é de dentro para fora. É centrífugo, é para alcançar o mundo inteiro. Você não é sal só para meia dúzia de pessoas. Você é sal para a tua família, para a tua comunidade e para o mundo inteiro.